Olá, pessoal. Nós estamos, então, agora voltando para o programa Synth Solution, agora com um novo bloco, né? Na verdade, esse bloco, nós trouxemos uma grande convidada. Todos sabem que quando ela vem aqui é uma festa, uma alegria, porque é uma grande parceira nossa e que a gente tem sempre um grande prazer de recebê-la, porque também traz sempre assuntos inusitados aí, né, Mauro? Verdade, né? Além de ser uma pessoa extremamente competente, bióloga, a gente se diverte muito falando sobre algumas coisas que não são muito divertidas, né? Porque são problemas que nos causam, né? Alertas, né, que a gente sempre trata aqui, né? Então, mas a gente sempre tem uma abordagem divertida, porque a maneira com que ela coloca as coisas é uma maneira, além de correta, né? Uma maneira, tem uma visão lúdica desses bichinhos, né, que nos atrapalham tantas vezes quando nesse desequilíbrio. Estava conversando com ela antes do programa, desse desequilíbrio, né, dos predadores aumenta a quantidade de insetos, de pragas, etc. O desequilíbrio da natureza, a intervenção do homem acaba se voltando contra o próprio homem e contra a sua qualidade de vida. Bom, o tema do nosso programa, agora desse bloco, é mofo e bolor, a síndrome do edifício doente e como pode comprometer a saúde de vocês condôminos, né? Então, a gente vem aqui dar um alerta. Nós pensamos nessa pauta justamente porque nós estamos aí numa época de frio, umidade, e que a gente tem que tomar os cuidados, sim. E, para isso, a nossa grande parceira está aqui hoje, uma grande especialista, Rose Aguiar, ela que é bióloga, especialista em biotecnologia ambiental, ela também que é diretora da Bioinsect Controladora de Pragas, empresa que já está atuando na área de condomínios há mais de 20 anos, com todas as credenciais e certificados, né, que são exigidos por lei. Então, uma pessoa super renomada nessa área e que vai falar um pouquinho agora sobre essa questão. Vamos dar boa noite para ela e agradecer mais uma vez a sua presença, Rose, que sempre é uma grande alegria para todos nós aqui na UFTV. Boa noite, Mauro. Boa noite, Lili. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Boa noite, internautas. E vamos, então, começar a semana úmida, gelada, de inverno, né? Hoje o dia está realmente propício a falarmos desse assunto, né? Olha só, foi assim, tiro e queda hoje, né? Mas falar também falando de saúde, sofrimento, né? do sofrimento deste apresentador que vos fala, que desde sempre, né, padece dessas coisas de alergias, né, que causadas por tem coisas que você controla e tem outras que não, né? E esse tempo é propício para esse tipo de assunto que vamos tratar hoje. Então vamos entender um pouquinho como é que funciona, o que causa esse bolor, esse mofo e o que se deve fazer. Vamos lá. Bom, na verdade, você se sente mal, Mauro, com essa umidade do tempo, porque os fungos, eles entram no ambiente através de peças, móveis, vento, animais. Na verdade, os esporos se aproximam do ambiente. E o que acontece? Os esporos estando no ambiente para a formação dos fungos. Faltando a ventilação, o calor, tendo essa umidade no ar, começa o quê? Começa a ocorrer a deposição dos fungos em filamentos. Diferente daquelas estruturas que a gente vê, a gente costuma muito falar em fungos, a gente pensa logo naquela estrutura do cogumelo, né? Não, esse é aquele fungo que se deposita em filamentos e começa a formar o quê? Primeiramente, o bolor, que o bolor, na verdade, o pessoal fala, mofo, bolor, são diferentes um do outro. O bolor, ele é uma formação inicial dos fungos, que começam a se depor em camadas, aquela cor meio acinzentada, que é removida muito facilmente, e é uma camada mais superficial. Com o passar
do tempo, e às vezes tão pouco tempo, quando se fala em umidade, começa a vir que é aquela camada mais corrosiva, aqueles pontinhos pretos, e aí já vem realmente a formação do verdadeiro mofo, que muitas vezes aí começa a vir cheiro, os esporos aumentam muito mais a quantidade de esporos no ar, de bactérias, e por isso que incomoda muito o ser humano, principalmente o quê? Vias aéreas, vias pulmonar. Então, o maior incômodo que a gente tem é o respiratório. E, normalmente, quando se fala em respiratório, esses esporos têm muita facilidade em atingir o pulmão. Então, nós temos aí várias doenças que vêm em resultado a formação desses fungos, a formação desse mofo, dessa umidade toda que nós temos por falta de ventilação. É engraçado que, assim, quando não chove, os alérgicos eles sofrem porque o tempo resseca, né? Fica aquela coisa, você fica, né, baixa umidade no ar e etc. Né? Porque, na verdade, os esporos estão ali também. Eles só não conseguem se depor e começar a formar os verdadeiros fungos, mas os esporos existem, eles estão entrando. Por que se forma na época do inverno ou do ambiente úmido? Se forma porque a falta de ventilação proporciona, né, a oportunidade dele se formar. Por isso que nós que somos alérgicos estamos, se está muito calor está ruim, se está muito frio está ruim, mas a umidade é pior. Na verdade, a alergia não é o assunto principal, mas na verdade é a consequência, né, muito grave. E grave mesmo, você tem óbitos por causa disso. Isso que eu queria saber, inclusive, quais as doenças, então, que o mofo e o bolor acabam causando, né? Principalmente em condomínios. Desde uma simples rinite alérgica, uma sinusite alérgica, como pode chegar a uma micose pulmonar alérgica e até mesmo doenças pulmonares de broncopneumonia pulmonar alérgica. E quando se fala em uma doença em pulmão, aí nós vamos atacar órgãos que mexem com a respiração. Por isso que a gente chega, em casos extremos, aí de pensar o que acontece de mais grave. No condomínio, a gente vai desencadear o que a gente chama de a síndrome do edifício doente. Isso acontece muito em quê? Naqueles condomínios que têm problema com infiltração, umidade, localizado numa região geograficamente comprometida com muita vegetação. Então, hoje nós temos vários problemas, inclusive, de arquitetura dos novos projetos, que, na maioria das vezes, hoje, nós estamos pensando nas crises energéticas, né? Então, se constrói muito pensando em quê? Claridade para se economizar luz. Então, vamos fazer uma espécie de um aquário, né? Tá aí o arquiteto pode me dizer. Pois é, né? Os métodos construtivos eles vão evoluindo e vão proporcionando aí o lugar ideal para desenvolver algumas coisas, né? Antigamente se fazia aquela casa, a gente estava conversando, né, de pau a pique, né, com barro e tal. O barbeiro vinha, era uma festa, né? A doença de Chagas se proliferou muito em função disso. Hoje nós temos um tipo construtivo, né, que é justamente essas cápsulas, né, você fechar hermeticamente e cuidar da parte da climatização de uma maneira mecânica, né? O que, ao contrário do que muitos imaginam, o ar-condicionado é um grande espalhador, né, de fungos, de esporos, etc., e você acaba, na verdade, deixando o ambiente mais comprometido e mais doente. Porque o ideal é você ter uma circulação de ar livre, né, para que não importa o ar que está lá fora, mas essa troca é importante. O ar-condicionado não faz isso e prejudica demais esses ambientes. Então você tem a luz, que tem a umidade que se mantém ali, e você tem aquele ar viciado ali dentro que proporciona o ambiente ideal para desenvolver esse tipo de fungos, de mofo, bolor, etc. O Hotel 5 Estrelas, né? É o famoso Hotel 5 Estrelas. Realmente é isso que acontece. Quando se pensa num ambiente fechado, a gente não tem ventilação. Não tendo ventilação, não tendo a luz solar que realmente a gente precisa ali,
é comum que a formação dos fungos ocorra. E é importante isso que você falou. Quando a gente pensa num local com ventilação artificial, com mecanismo, nós precisamos pensar que existe o quê? Manutenção. Um ar-condicionado de boa qualidade, que tenha sido feito manutenção, que não está, né, necessitado de uma limpeza, que esteja pelo menos funcionando. E tem locais que às vezes o ar-condicionado não está funcionando. Vamos pensar, né, formação de fungo. Está com problema lá de vazamento numa caixa d'água. Vai dar infiltração nos apartamentos, vai proliferar o fungo. Estamos com problemas de higienização lá na parte da bicicletaria, na parte dos porões, que é muito comum. As escadas de emergência são lugares bem úmidos sempre. Úmidos. Aliás, construtivamente são tratados de forma diferente. É uma maneira de baratear a obra, né? Então, toda a parte de serviço escondida, ela é feita de uma maneira bem simplificada e não tem o tratamento adequado para que você tenha ali tudo enclausurado em função de incêndio, em função de portas corta-fogo. E costumeiramente, por ali passam todos os shafts de tomadas de água e etc. E fatalmente acaba tendo um vazamento, uma infiltração, e aquilo fica enclausurado ali, né? Sem ventilação, sem ar, sem luz natural, e vira... tanto que você pode ver, é muito comum, você abre a porta de incêndio do teu prédio para a escada de emergência, já sente aquele cheiro, o alérgico sente isso de longe, né? Porque todo mundo acha que o alérgico é doente. Na verdade, a alergia um hipercuidado que o corpo toma. Ele se defende, não é que o seu sistema imunológico está falho. Não, ao contrário, ele encara aquela coisa como se fosse um agressor muito maior do que é, né? E acaba de trair. Eu tenho bronquite alérgica algumas vezes por causa disso. É uma coisa complicada. Tem gente que tem criança nova, pode até morrer por causa disso. No caso de crianças, recém-nascidos, né? Idosos. Bebês, idosos, pessoas que estão no pós-operatório, esse tipo de ambiente, esse tipo de exposição é muito grave, porque a gente pensa na questão do fungo, do bolor, até chamando isso para o condomínio, a gente vivencia a questão da ventilação, umidade, infiltrações, tudo isso. Mas ele pode estar acontecendo lá na biblioteca do condomínio. Lá na brinquedoteca, quando, por exemplo, na brinquedoteca, nós temos uma espécie de praga, um inseto muito comum que se prolifera no fungo. Você falou para mim, eu não conhecia. Ele é muito conhecido como piolho de livro, outros chamam bicho do mofo, corrodêncio, porque ele corre rapidinho, mas o nome realmente científico dele é Lipoceles. Essa é a verdadeira praga, viu, Mauro? Não é aquelas que vêm falar, você está falando de praga hoje? Essa é a verdadeira praga. Agora, falando em praga, o mofo, ele é considerado uma praga? Não, o mofo em si ele não é uma praga. Ele traz várias doenças, vários comprometimentos, né? Ele traz vários comprometimentos à saúde, problemas financeiros, porque ele está lá na fase do bolor, que você consegue remover facilmente até. Quando chega já na fase do mofo mesmo, em certos materiais você danifica, né? Ele já começa a corroer mesmo e você já não consegue uma limpeza correta. Agora, o que é considerado a praga? O Lipoceles, que é um tipo de inseto que se alimenta dos fungos que se desenvolve ali no bolor. Os orgânicos, né? Sim, sim. O bolor, o fungo, o mofo, ele é formado por seres vivos ali, né? Exato. Nós trouxemos aí algumas imagens, né, que até eu queria que a Rose explicasse cada imagem. Nós vamos parar, nós vamos ver cada imagem para você poder explicar. Essa questão aí no mofo, nos alimentos. Aí, primeiro, as né? pessoas quando falam em mofo, bolor, a gente pensa lá aquela questão do é o bolor que vai dar na parede. Não. Ele começa desde um alimento, o pão, muito simples, até os vegetais, frutas, tudo isso o fungo vai proliferar e vai formar essa camada, né? E o que é mais engraçado ainda, né? Ele começa nessa fase acinzentada até ficar preto mesmo. Então, esse alimento, esses pães, né?
O mofo a gente encontra desde um local mais quente, se pensar lá fora, no móvel, no pão, no alimento, até dentro da geladeira. Eletrodoméstico, tudo isso, porque é onde o esporo conseguiu começar a se colocar. E aí vem o quê? Vem a parte de paredes, Então, móveis. Nós temos aí a imagem das paredes. Olha lá, as paredes ali que começam a formar pequenas bolhas, que ainda está numa fase que você consegue tirar, remover facilmente. Essa imagem central, você vê que você consegue remover facilmente essa fase ainda de bolor. Ainda é superficial. Ainda é superficial, você consegue limpar. Agora, nas outras imagens, você já vê as marcas pretas, já estão realmente na fase de mofo. Dependendo da quantidade que tem ali, você já clareia, mas não consegue limpar adequadamente. Outra coisa que é muito importante, quando a gente fala nessa limpeza, dependendo da condição que esteja, não é ideal que seja a pessoa da faxina do condomínio que faça isso. Precisa tomar muito cuidado. A gente pega, às vezes, situações, avalia situações que é preciso, inclusive, entrar não só com luvas, que vai utilizar um produto mais agressivo, mas com EPI mesmo. Porque esses esporos que saem ali do mofo, os fungos ali, eles invadem as vias respiratórias. Pessoas que trabalham em ambientes mais fechados, né, e que têm a quantidade grande, existem socorros absurdos nesse sentido. Nós temos a imagem do edifício doente que você falou, que dá até dó, né, do edifício doente. Do aí, edifício doente. É assim aí que realmente é a situação que se encara. O que acontece? O que é a crise a síndrome do edifício doente, na verdade, é aquela situação onde pelo menos aí 30% da população condominial, né, de dentro do edifício, está apresentando algum sintoma. Esse sintoma, são várias as síndromes que pode-se ter dentro de um edifício. A falta da limpeza de caixa d'água. Vai ter lá um problema de virose, uma epidemia de virose no condomínio. Vai investigar. O pessoal está consumindo, está com algum problema. No caso da síndrome do edifício doente, voltado à parte de fungos. Chega essa época de umidade, aquele condomínio está com infiltração, está com problema de falta de higienização dos porões, que precisa retirar um pouco daquele material de desuso, né? Jornais, eles guardam quantidades grandes para manutenção, que vai se demorar muito para fazer, caixa de papelão nos quartinhos. O que acontece? As pessoas que frequentam muito esses ambientes começam a ter alergias constantes, sinusite sempre atacada, dores de cabeça sempre. Vai investigar o quê? São os fungos que estão vindo. Então, assim, a gente costuma dizer que a síndrome do edifício doente é quando a gente percebe que pelo menos 30% da população condominial daquele edifício, né, está começando a ter as mesmas síndromes, os mesmos relatos de doença. Então, vai investigar. Pode ser desde uma simples limpeza de caixa, né, ou problemas mais graves que a gente já teve com dengue, outras coisas assim, até uma simples infiltração, uma simples umidade. Nós temos mais alguma imagem também para dar continuidade aqui? Então, aí é a questão lá, o pessoal dos escritórios, né? Quer dizer, a própria arquitetura está sendo montada ali e a gente mostra assim, ó, nem eles aguentam. Nem eles aguentam. E precisam trabalhar de máscara, porque a quantidade de fungos ali é terrível. É muito engraçado, porque assim, quem é alérgico, quem não é alérgico, acha que é frescura. Porque a alergia, ela dá uma sensação ruim generalizada no alérgico, né? São vários sintomas ao mesmo tempo, dor de cabeça, mal-estar, etc. E aí, o que não é alérgico, acha, imagina, que frescura, não pode ter cortina, não pode ter bicho de pelúcia, não pode ter carpete, porque não dá para você viver, você vive muito mal, você dorme mal, você não consegue dormir. Eu amo animais, né? Mas tem alguns animais, o pelo de gato é uma coisa que mata. Porque ele traz muitos esporos, exatamente, né? E nós somos, cada um é alérgico a coisas, às vezes até meio... cada um tem uma, né? Eu sou alérgico que é pólen de grama patatais. Onde eu vou contar isso, né? Uma coisa que você nem imagina. Fiz vários testes e eu não tenho cura.
uma cura efetiva mesmo, não tem, você melhora, tal, mas não tem cura. E essas coisas são importantes. Da mesma forma que os antigos, né, faziam uma coisa que era muito engraçada. Eu sei que minha mãe faz isso, né? Eu vou brincando com ela. Olha, mãe, aquelas frutas são minhas. As outras já estão ficando barbudinha. É o jeito que você gosta, né? Vai tirando os pedaços, né, daquilo, vai decepando a fruta, o morango. Só tem um pedacinho desse tamanho, mas ela corta, deixa só o que e o aparentemente não tem fungo, né? Então, vai explicar isso, é complicado, né? É aquelas imagens que nós vimos ali, por isso que a gente faz questão de trazer o quê? Alimento, porque a pessoa acha o seguinte, é só uma ponta da laranja, vamos pegar o restante da laranja, vamos pegar o restante do morango, mas o fungo, aquilo ali é o que apareceu, lembra? A base já do mofo, do bolor, mas o fungo já está lá dentro. Então, aquilo, você imagina, se ele faz mal para a respiração, imagina para a alimentação. Então, não se deve deixar. Nós temos mais 2 imagens aí, vamos dar uma olhadinha aí. Então, essa aí é a famosa praga que a gente chama de piolho de livro. Um bicho não, aí a imagem dele está bastante ampliada, então a gente imagina que seja assim. Eu tenho uma imagem dele, olha aí, ó como que ele é. Ali, ó, um pontinho de costuma dizer que preto ali na frente da unha. costuma dizer o seguinte, olha lá, olha a ponta do dedo da pessoa. O que a gente costuma dizer? Se você não reparar muito, você nem percebe que esse bichinho está nas paredes, nos móveis, nos brinquedos, nos livros. Você percebe, você que é alérgico mesmo, vai perceber o seguinte, aquele incômodo, está incomodando aqui. Quando você começa a observar bem, você percebe que a parede parece estar se mexendo. Aí você se aproxima mais e você percebe que é esse tipo de praga, que é esse Lipoceles que está ali. Às vezes na própria pele, você sente alguma coisa andar assim? Isso mesmo. Por quê? Ele é um acinzentado bem clarinho, quase que branco. Se for paredes brancas, às vezes você nem percebe. Você vê, parece que o negócio se mexendo só. E ele se prolifera em grande quantidade. E aí, o que a gente fala? Por que a gente fala que é uma praga complicada? Porque é diferente de uma praga, por exemplo, como a barata, né? Você vai ali, usa o inseticida e ela vai morrer muito facilmente e dificilmente dentro de uma residência se tem coisas muito expostas para que ela continue proliferando. A gente vem do esgoto, vem de um mau armazenamento de alimento. Agora, esse tipo de praga, ele tem grande desenvolvimento já lá nos grãos. Porque os grãos, se você perceber, a pipoca, ela tem um pontinho ali que tem, né? Os grãos, eles já começam a ter sempre a possibilidade de fungo. Então, ele é um oportunista ali. Então, já começa essa situação. Ele se prolifera muito em grãos. E aí, quando ele chega no nosso ambiente que está favorecendo, né, a umidade, a proliferação é muito grande. E eles são extremamente camuflados, né? Então, camuflado e outra situação. Existe inseticida para combater? Sim. Dá para ser feito um trabalho com microcápsula e matar, sim, a praga. Mas o problema não é matar essa praga. Se você matar a praga, que morreria com o passar de pano, digamos ali até, né? Mas se você não eliminar os fungos que estão no ambiente, através de fazendo ventilação, tudo isso, não vai resolver nada, ele vai voltar. Porque a proliferação dele é grande. E o alimento dele está ali, né? O alimento está ali. Então, e outra, a gente limpa, quando você limpa uma parede, um móvel que está com fungo, você imagina, tirei tudo, não, a bactéria está ali, se não tiver exposição e ventilação, ela vai retornar à formação. E, no caso, a Binsect, né, ela faz esse serviço, por exemplo, de limpeza desse tipo de mofo? Não, a limpeza não. O que a gente faz? A gente faz o controle do Lipoceles, a gente tem... o que acontece mais, esses insetos, onde ele aparece mais? Apartamentos novos, móveis, apartamento que foi remobiliado, né, mobília nova. Vai vir o neném, comprou móveis do quarto. É normal que apareça. Então, mobília nova, apartamentos novos, apartamentos que as pessoas trabalham o dia todo, fica muito fechado em áreas de muita vegetação. Então, a gente faz o controle, o trabalho por Lipoceles. O que nós fazemos é dar toda a orientação de como é feita essa limpeza, né? Algumas dicas de como a pessoa pode diminuir a exposição. Hoje a gente tem algumas coisas caseiras que a gente fala, olha, existe no mercado muito já antifungos, né? Existe já muitos que a gente pode comprar,
mas as pessoas utilizam até pastilha efervescente, utilizam lá coisas muito caseiras, vinagre branco. Então, assim, fez um trabalho para o Liposéries. O que é indicado? Vai fazer uma limpeza para colocar as coisas. Faz uma limpeza, em vez de fazer com detergente, não. Faz uma limpeza com vinagre branco, diluído em água morna, faz a limpeza. Porque o vinagre ele vai ajudar. E qual é o único segredo e a melhor deretização do ambiente? É a limpeza, a higienização e a ventilação. Então, assim, nós não fazemos a limpeza, a gente orienta como tem que ser feita essa limpeza e o que fazer para evitar que se formem os fungos. Existem hoje até tintas, né? Antifungicidas. Tem tintas. Então, assim, você está numa região, num local que é bastante úmido, já pinta o apartamento com esse tipo de tinta. Hoje você tem algumas, falando em específica, vamos falar outras vezes disso, porque é muito importante numa obra. Hoje, antigamente, era muito difícil você eliminar alguns tipos de infiltrações que causavam mofo e fungo de uma maneira quase que insuportável, né? Que era a capilaridade das fundações. As casas antigas é muito comum você ver uma faixa de até 60, 70 centímetros de altura, sempre mofada, né? E aquilo é uma coisa que vem, você limpa, pinta, né? Não adianta nada. Chega a apodrecer a massa, e sempre porque ela vem da fundação, da umidade, pela capilaridade do tijolo, da edificação. E hoje, graças a Deus, aí depois descobriu-se maneiras como a cristalização, dar umas injeções na base da parede, que mais ou menos dava uma aliviada, porque ela entupia esses canais, né? Hoje você tem algumas massas, já você tira aquela massa, você já faz uma massa que tem um protetor, que além de se impermeabilizar a parede, ele é um fungicida, né? E aí depois por cima a tinta, que também é. Né? Então hoje, vai que não resolva 100%, mas a vida útil disso aí melhora muito a qualidade de vida de quem está lá dentro, né? Parabéns aí por toda essa explanação e assim, é um momento que a gente tem que tomar esses cuidados mesmo, né, Rose? A gente está aqui justamente para poder levar esse tipo de informação, que os síndicos aí passem para frente isso, né, esse conhecimento, esse conteúdo, para que todos os condôminos tomem esse cuidado, né, não levem adiante uma situação que pode levar até a óbito no final, né? Que aquele salão de festa que não é muito utilizado, né? É importante ter a ventilação, né? Mesmo as áreas que não são tão habitáveis, mas essa não é utilizada pelo condômino, que são as áreas de manutenções e tal, mas as pessoas utilizam, tem o operador, o colaborador que está utilizando. Então, é importante o quê? Fazer essa avaliação periódica, né, no condomínio, avaliar muito essa questão de encanamento, infiltração. Os quartinhos de bagunça, os né? Quartinhos, né? Tem aqueles condomínios que tem os quartinhos que são os bicicletários. Aquilo ali tem muito problema. E então, fica aqui agora a sua consideração final para todos os nossos síndicos, por favor. Bom, mais uma vez eu quero agradecer estar aqui com vocês, né? E o que a gente tem para alertar e poder contribuir com os síndicos é levar ao conhecimento, principalmente dos condôminos, porque isso também não é só responsabilidade do condomínio, muitas vezes. Muitas vezes o problema está lá dentro da própria unidade, do próprio apartamento, né? Mas dizer para o síndico que essa responsabilidade de tornar o edifício doente, né, chegar a essa síndrome, nem sempre é uma responsabilidade do síndico, é também dos condôminos. Explanar esse tipo de assunto numa pauta, numa reunião de assembleia, levando isso também para eles, né, os cuidados que é preciso ter. A gente não tem lá as pragas de verão, os problemas no verão, os problemas na época de férias, levar os problemas que podem ter nessa época do inverno, para que não se aumente o problema de saúde nos condomínios. Parabéns, então, a você, mais uma vez, sempre trazendo essas informações tão necessárias aí para a vida, para a saúde, né, dos condôminos, para todos nós.
Pois é um assunto, eu mais que ninguém peço atenção especial, levem a sério, gente, porque é duro ser alérgico, tá? E muito em breve também nós vamos falar dos bichinhos, aí estive conversando com a Rose, nós vamos falar sobre algumas outras pragas que têm acontecido muito por aí, serpentes, escorpiões, que tem a ver muito com a parte construtiva também. Inclusive vai trazer uma serpente para dar de presente para a Liliana, que ela adora, né, Liliana? Uma serpente, uma aranha enorme. E aí nós vamos saber um pouco mais sobre cada região tem a sua particularidade, sua peculiaridade. E é por isso que a gente traz pessoas que entendem do assunto para contar para vocês aí como se manter tudo isso sob controle. Então, fica aqui o nosso programa Cindy Solutions. A gente encerra agora aqui, agradecendo a Érica, a Rose e todos os convidados que já vêm passando aqui, de alguma forma, contribuindo para o sucesso do nosso programa, a todos os síndicos também. E aguardem, gente, que dia 20 nós vamos ter aqui o Papo de Síndicas. Síndicas, vocês estão super convidados para estarem aqui. Só vale mulheres, hein? Homens estão de fora, síndicas. A gente sempre traz síndicos também, mas esse vai ser um programa especial, dia 20 de agosto, com a mediação aqui do nosso querido parceiro Maurício Jovino. E eu estaria aqui defendendo a visão masculina da coisa, salvando, né, um pouco da nosso brilho entre as mulheres. Então, um grande abraço a vocês, boa noite. O programa Cindy Solutions encerra aqui.